ligado aqui no Cartola Tático. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista. Sou profissional de desempenho e mercado de futebol e juntamente com meu amigo Sandro Burgos estaremos aqui analisando algumas equipes para estudar como montar o melhor time do Cartola nessa temporada. E dessa vez chegou o momento da gente analisar a equipe do Flamengo de Felipe Luiz. Afinal de contas, quais são as ideias ofensivas e defensivas do rubro-negro carioca? O que explorar dentro desse time? Como entender as suas ideias de jogo para escalar no Cartola? E além disso, vamos trazer também dois destaques do Flamengo dessa temporada que com certeza vão ser grandes opções para o Cartola de 2025. Vamos nessa! Começando pela organização defensiva do Flamengo, o Flamengo é um time que costuma marcar com bloco alto, já é um DNA do time carioca, principalmente em jogos no Maracanã. Blocos muito altos, pressionando bastante a saída de bola do adversário. É um time que não necessariamente vai fazer uma pressão de qualquer jeito, é uma pressão muito organizada, que tem como finalidade levar o adversário para os lados do campo para tirar o espaço de passe progressivo, de passe vertical, e dentro disso dificultar ainda mais a saída de bola do adversário. É um time que tem uma marcação por zona, ou seja, busca proteger a região onde a bola se encontra e alguns setores do campo, principalmente setores do meio de campo. Além disso, o Flamengo, assim como o Bahia, é um time que tem uma pressão pós-perda muito interessante. Assim que a posse de bola é perdida, principalmente no campo adversário, dá para observar que o Flamengo faz uma pressão muito intensa para impedir esse contra-ataque, para impedir essa transição ofensiva do adversário e levá-lo ao erro, podendo conquistar remissa lateral, podendo conquistar faltas sofridas e principalmente uma bola recuperada mais rápida e dentro disso fazer com que o adversário tenha muita dificuldade para contragolpear esse Flamengo que é muito enfático e muito ofensivo no campo. São uma das principais características do time do Felipe Luiz. Aqui a gente vai trazer também que o Flamengo pode ter a organização defensiva do 4-4-2 e o Flamengo, algumas das dificuldades que o Flamengo apresenta no momento sem bola é a proteção dos lados do campo. Muitos jogadores que jogam aberto têm vantagem contra a equipe do Flamengo. Então, é interessante até escalar jogadores que fazem muitos cruzamentos, jogadores adversários que tem muito 1 contra 1, finalizações fora da área, como é o caso do Marinho, como é o caso do Wesley do Internacional, e outros jogadores que podem contribuir dentro dessa vulnerabilidade do Flamengo, que também vai ter jogadores com potencial de desarme dentro dessas características de subir a marcação e pressionar a saída de bola do adversário. Agora a gente vai trazer o momento com bola do Flamengo. Quais são as dinâmicas de jogo? Quais as ideias que a gente precisa estar atento para escalar as melhores opções possíveis para determinadas rodadas? A gente pode observar que o Flamengo de Felipe Luiz é um time que constrói com jogadores praticamente inteiramente no campo adversário. Tem muitas aproximações na zona da bola. Quem tem a posse de bola costuma ter várias opções de passe. O time de Felipe Luiz gosta de ter vários jogadores onde a bola está presente para aproximar, com triângulos, com quadrados, como a gente está observando agora, com muitas opções de aproximação, porque é um time que dentro dessas aproximações busca ter jogadas de arraste e velocidade para o último terço, para gerar cruzamentos com jogadores pesando e preenchendo muito a área, principalmente jogadores infiltrando como elemento surpresa. Então, é uma das dinâmicas e ideias de jogo de Felipe Luiz, esse jogo de muita troca de passes, de muitas aproximações, com troca de passes por dentro, jogadores triangulando, opções em profundidade e abertas, finalizações de fora da área também é uma das características do time de Felipe Luiz, que é ações que fazem total diferença na montagem de um time no Cartola, principalmente esse contexto de jogo de finalizações de fora da área. Aqui a gente está vendo o Flamengo quebrando a pressão junto com essa troca de passes e aí tendo essa condução e velocidade como a gente trouxe, é um time que tem muito arraste, é um time que faz muito V, né, da direita e da esquerda, fechando e funilando em direção ao alvo, seja com pontas, seja com laterais que são bastante ofensivos, com o Varela, com o Wesley, com o Ayrton Lucas também é uma opção de muita velocidade, de um Flamengo que sempre vai buscar pesar bastante a área do adversário, mas ter jogadores para sobra na entrada dela também. Flamengo, assim como outras equipes do futebol brasileiro, como é o caso do Botafogo, também gosta de utilizar passes cavados nas costas das linhas adversárias, buscando jogadores em velocidade também no campo.
Além disso, o Flamengo é outra equipe que tem muita força na bola parada ofensiva. Assim como o Palmeiras é um time que fez muitos gols nessa temporada de 2025 provenientes da bola parada ofensiva. Podendo ter jogada ensaiada com finalização na entrada da área, podendo ter ali arremates já diretos com os zagueiros, principalmente o Danilo, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, jogadores que conseguem agregar isso ao jogo do Flamengo. Agora a gente vai destacar dois jogadores do Flamengo que tem que estar no seu time do Cartola nessa temporada e que acreditamos dentro de uma avaliação, de uma análise que vamos mostrar agora, que pode ser peças muito úteis para a temporada do Cartola FC. O primeiro destaque que a gente vai analisar hoje é o lateral direito, o Wesley. Temos que aproveitar enquanto ele ainda está no futebol brasileiro, um lateral que está em constante evolução e em 2025 tem tido uma manutenção da sua boa fase que finalizou em 2024 e, consequentemente, também o bom desempenho que ele teve no Cartola FC. Vamos entender o porquê o Wesley é uma boa opção para o Cartola nessa temporada. Um dos principais pontos de evolução do Wesley em 2025 é a capacidade do duelo defensivo dele. Ele termina em 2024 como um lateral que conseguia gerar muita média básica e mantém isso para 2025, tendo aí uma ideia de ser um jogador mais sólido e constante nessa temporada do Cartola. É um lateral que duela bastante, é também um lateral muito faltoso, então tem que ficar atento com isso também. É um lateral que costuma cometer algumas faltas na partida, mas é um lateral que também tem buscado mais duelo. Antes, ele é um jogador um pouco mais inseguro nessa marcação. Hoje ele já é um atleta que consegue saltar pressão no adversário, encurtar distância na zona da bola, conseguir ter um duelo frente a frente com o adversário, ou um duelo onde o adversário está no pivô de costas para que ele venha ter que fazer essa marcação, mas é um jogador que, dentro da característica do Flamengo, que vai ser um time muito agressivo, tanto com bola, tanto sem bola também, vai ser aí um dos jogadores que eu apostaria para conseguir gerar uma média de desarmes interessante nessa fase defensiva do Flamengo, por essa característica e capacidade dele de encurtar espaços, por ser um jogador de muita velocidade e agilidade no raciocínio e pensamento, para gerar esses botes, essas coberturas defensivas e, consequentemente, gerar alguns desarmes contra adversários, principalmente se for adversário um pouco mais lento na marcação ou no ímpeto ofensivo da equipe adversária. Então, o Wesley é sim uma aposta que deve estar presente no time do Cartola. Além dessa característica defensiva dele, desses duelos vencidos, dessa capacidade de conseguir vencer ali algumas situações, né, de desarmes, ele também pode ser um lateral que vai pisar bastante no campo ofensivo para gerar finalizações de fora da área, como é o caso desse arremate dele, e outros contextos de cruzamento, assistência ou gols também. O segundo destaque do Flamengo que a gente vai trazer para essa temporada é o atacante Luiz Araújo, jogador que acabou convivendo com lesões em 2024 e não conseguiu ter uma constância por conta disso no time titular, mas todas as vezes que esteve escalado, teve médias interessantes de pontuação. E nessa temporada atual é outro jogador que vem tendo um equilíbrio e uma importância muito grande para esse time do Flamengo. Vamos aqui também trazer uma análise para a gente observar os principais pontos que podemos explorar em Luiz Araújo nessa temporada. Bom, o Luiz Araújo é um atacante de muita mobilidade, que flutua muito na região do campo próxima à área adversária. E dentro disso, ele tem sido um atacante que a gente chama no informal chuta-chuta. Aquele atacante que cria vários contextos de finalização. A gente trouxe também que o Palmeiras tem jogadores que criam muitos contextos, como o Facundo Torres, que consegue gerar muitos cruzamentos, e o Luiz Araújo já é um jogador que gera muita finalização e pode gerar dentro disso scout de gols, finalizações defendidas, finalização para fora, finalização na trave, por ser um jogador que consegue, primeiro, gerar muito apoio ao portador da bola de diferentes regiões do campo e que finaliza dentro da área, do lado direito, do lado esquerdo, de fora da área com chute um pouco mais potente para conseguir ter esses arremates e, consequentemente, ser um jogador com muita média básica, mesmo que em algum momento ele não participe de gols e assistência. É aí uma característica muito forte do atacante do Flamengo e que tem se mostrado bastante eficiente nessa temporada do Clube Carioca. Então, é sim
um dos pontos positivos do jogador. Além dessa finalização de fora da área que o Luiz Araújo tem, ou infiltrando na área, ele é um jogador que também tem características de associação, tem características de criação de jogadas. Tem um bom passe decisivo, um bom passe para gerar assistência, para servir os seus companheiros, para chegar cara a cara com o goleiro. A parte mais criativa do Luiz Araújo, muitas das vezes, passa despercebido, por ser um jogador de enfrentamento num contra um, de finalização de fora da área, mas também tem uma capacidade de jogar de cabeça erguida, de mapear as opções do campo, de observar onde é que os jogadores estão mais livres para poder gerar esses passes decisivos e, consequentemente, assistências para a equipe do Flamengo. Então, é um outro indicador de desempenho muito importante do Luiz Araújo e que acreditamos que dentro dessa análise vai ser muito importante para o Cartola também. Para fechar, vamos aqui trazer os principais scouts que o Wesley e o Luiz Araújo podem gerar nessa temporada do Cartola. Bom, como vocês estão observando, o lado esquerdo, o Wesley é um atleta que a gente pode esperar assistências, não tanto gols, não é um lateral que costuma fazer muitos gols, mas assistência é um lateral que pode participar constantemente desses contextos. Finalização defendida e finalização para fora, por esse preenchimento que ele tem no campo adversário. Faltas sofridas, é um jogador que busca muito um contra um, e dentro disso pode também sofrer muitas faltas, como foi em 2024, e principalmente que a gente trouxe no vídeo, os desarmes através dessa evolução dos duelos defensivos do atleta. Além disso, o Luiz Araújo do lado direito, vocês podem observar que esse sim vai entregar gols, assistências, também finalizações definidas, finalizações para fora. Desarmes, é um atacante que também curta muito bem distâncias para recuperar a posse de bola e, consequentemente, fazer gols ou criar outro cenário ofensivo para sua equipe. E é um atacante que também está envolvido em muitas faltas sofridas por duelar ofensivamente bastante no jogo do Flamengo. Foi isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático. Se você curtiu, deixe seu like, manda para todo mundo. Comenta aqui o que você achou dessa análise do Flamengo. Vai conseguir observar mais aguçado o time de Felipe Luiz para escalar os jogadores no seu time? Comenta aqui o que você achou da avaliação também do Wesley e do Luiz Araújo. Fiquem atentos que daqui a pouquinho tem mais conteúdo aqui para vocês no canal.